Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação e Todeskine Sorocaba. Você já está cansado de saber que a sua companhia é muito importante para mim. Por isso, não saia daí, porque hoje eu vou falar e mostrar o escritório. Oi, tudo bem? Essa palavra em latim aparece na Idade Média para designar ambientes que guardam e reproduzem documentos. Ao longo dos anos, esse espaço foi sendo atribuídos novas funções. E a ideia de escritório, eu estou reproduzindo o que o Google me mostrou, tá? Ela foi sendo redesenhada ao longo dos anos e ela começou mais ou menos em 1850 a ser como a gente conhece hoje. Ou seja, os escritórios, eles surgiram como uma necessidade, inclusive melhoria de ambiente de trabalho para o funcionário trabalhador. Já no século XX, com o capitalismo moderno e a era dos arranha-céus, essas salas se multiplicaram e foi quando se percebeu que um ambiente confortável era sinônimo de produtividade. E foi pensando no conceito mais contemporâneo possível que os proprietários do escritório 1112 Arquitetura, a arquiteta Natália Murata e o designer Luciano Fonseca propuseram esse espaço onde a integração entre todos que frequentam aqui ou visitam é total. Esse espaço aqui de vocês, parabéns. Essa ideia de integrar todo mundo, inclusive a equipe, junto com a mesa de atendimento, com a sala aqui, né, esse espaço de reuniões. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi o que está passando ali na tela, porque tem uma infinidade de trabalhos de vocês e, na verdade, existem vários tipos de proposta, né? Vocês costumam seguir algum tipo de linha? Como é que é isso para o escritório, Natália? A gente se preocupa muito com o atendimento ao cliente, então cada cliente tem uma personalidade, um estilo de vida. Por mais que nós tenhamos uma linha de trabalho, acaba sendo um atendimento personalizado. Então a gente tem trabalho de clientes orientais, então a gente faz essa pesquisa para entender como é que funciona a rotina, os conceitos da vida deles. Fizemos uma casa mais toscana, que era o pedido da cliente, neoclássica, moderna. Claro, sempre vão identificar alguns traços do nosso perfil, do perfil do nosso escritório, mas a gente se preocupa muito nessa aproximação com o cliente sem impor, né? Olha, não, tem que ser assim, porque é assim que a gente gosta de fazer. Não, a gente se preocupa em que o cliente se sinta na casa dele, que tenha a característica dele. E essa proposta eclética, ela vai desde a parte de projeto, mas também ela acontece na parte de interiores. Sim. É todo um estudo, né? Do que o cliente busca, né? Do que vamos apresentar no projeto. Então é tudo um estudo com o cliente. O que ele quer, né? Quantas pessoas ele recebe, ou se não recebe. Na verdade, eu acredito que isso seja muito fácil para você. Porque o Luciano, muita gente já conhece, ele é da data de Sorocaba. Eu não vou falar de datas, não, tempo. Bom, com bastante experiência na área de interiores, inclusive isso aconteceu de uma forma muito natural, né? Vocês estarem montando essa dupla, se a gente pode pensar assim. Vai fazer um ano? Ótimo, vai fazer um ano. Fazendo aniversário. Eu comecei a pesquisar para falar com vocês. Eu até pensei assim, acho que eu vou falar sobre energia, união de almas, porque a gente vê que isso humana muito bem aqui no escritório. Mas eu acabei optando por fazer essa questão mais técnica, explicando da evolução do escritório, porque realmente eles estão no ápice do projeto, né, de conceito para um escritório. Aqui a gente está num prédio de salas, de escritórios, repetindo, né,
tenho certeza que se passar em todas essas salas, você vai ver propostas diferentes, né? Inclusive com espaços fechados, que é um conceito um pouco anterior ao que a gente encontra aí hoje, mas desde os anos 90, isso começa a vir com um pouquinho mais de força, ainda que tenha um pouco de resistência das pessoas mais tradicionais, mas aqui a gente tem uma dupla super jovial, né? Então acho que tem tudo a ver realmente você ter esse espaço todo aberto, ainda mais quando eles estão propondo arquitetura, né? Arquitetura, design de interiores. Então aqui você percebe como é uma equipe extremamente atual, extremamente antenada com o que está acontecendo. Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho também do escritório, já que a gente está falando do projeto, e o projeto tem muito com a Todeschini, né, os móveis aqui, essa mesa é da Todeschini, né? Então fala como que aconteceu o processo, tanto de layout, né, a gente tem a mesa de atendimento logo aqui ao nosso lado, tem aqui uma sala, né, que o cliente pode sentar vocês mesmos, às vezes para descansar um pouco, pode estar usufruindo desse espaço, e aqui um espaço um pouquinho mais técnico de vocês, que é a sala de reunião. Mas como que isso aconteceu? Tem um café ali atrás também, que a gente vai estar mostrando. É um ambiente onde a gente queria receber o cliente como se ele se sentisse em casa. Não necessariamente uma ideia assim, aqui é um escritório de arquitetura, né? E passar só essa linha contemporânea, moderna. A gente queria que fosse acolhedor. Então, e que a maioria das pessoas se identificassem. Então a gente propôs essa planta aberta, né? Esse layout amplo. A ideia de ter a copa nos serve muito bem no dia a dia, precisa, né, de um espaço assim, mas a gente também não queria ter isso muito integrado com a área de trabalho, então foi feito sugestão da Todeschini, que fosse feito como se fosse um brise. Ficou muito legal, porque permite uma certa visão, mas ao mesmo tempo segrega o ambiente. E as mesas de trabalho também foram propostas com a Todeschini, o projeto foi feito com eles, para que tivesse, né, olhando para o escritório. Quem está sentado olha o escritório, tá vendo o que está acontecendo, então é tudo muito integrado. Está escutando um pouquinho do que o cliente está falando, porque de uma certa maneira essas pessoas vão estar participando de algumas ideias, algumas decisões, ou mesmo ali na execução de alguns projetos, imagino eu. Exatamente. Então, na verdade, por mais que a reunião esteja acontecendo aqui, por estarmos todos juntos, e eu acho que mostra também um pouco do que a gente sempre quis para o escritório, que era ampliar e trazer pessoas para trabalhar com a gente e dar oportunidades. Então a gente não quer fazer muita diferença de só eu e o Luciano, quem trabalha com a gente também participa. Então essa era a nossa ideia. E o layout nos proporciona isso, nos proporciona manter o que a gente pretendia para o escritório em termos de atendimento, de tipo de trabalho. Você também já tem bastante tempo na área. Sim. Você até parou um pouquinho na minha, seu neném aí, você também já faz algum tempo, e retomou, mas já retomou com tudo, a gente consegue perceber isso pela quantidade de projetos que vocês têm, de trabalhos que vocês têm. Mas aqui no escritório, retomando só esse assunto, essa ideia do ambiente todo aberto, ele foi de primeira ou foi um processo? Foi de primeira, foi de comum acordo. Porque a gente não queria ter um espaço meio da Natália, a gente queria, tipo assim, trocar, né, falar do projeto junto, decidir juntos, não separado, né? Essa união de energia, união de alma, falo que ela é mais do que evidente. E quando a gente entra nesse Sim, e tem essa coisa de um fala uma coisa, outro fala de outra, então vai ver, já tá o projeto ali, a gente tá envolvido naquilo ali no projeto. Já tá tudo acontecendo. Já tá acontecendo. Que é gostoso, porque a Nath fala de interiores, eu falo de arquitetura, e aí mistura tudo e fica muito bacana. Vamos dar uma passadinho no projeto, então, do escritório em relação aos móveis Todeschini, porque eu acho que a solução ficou extremamente sofisticada. A Todeschini foi sensacional. A escolha do Sidônia, que você fizeram junto com branco, é de uma elegância impressionante. E eu queria que o pessoal de casa também tivesse a oportunidade de estar vendo aqui. Iluminação. Uma loja completa, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa.
Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Aqui no escritório foi colocado 2 mesas de trabalho, onde tem uma proposta muito interessante que é com o fundo branco. Você tem um detalhe na frente que deu realmente um ar muito sofisticado, como a gente já falou. Eu acho que ele compõe de uma maneira muito clara e muito evidente toda a linguagem do projeto, porque ele tem muito uma questão de linhas, né? Então isso já começa na mesa de trabalho de vocês. Isso. E o projeto era isso que a gente pensou mesmo, uma coisa linhas retas, e na hora do projeto a Todeschini soube entrar certinho no que a gente queria. 2 mesas de trabalho, elas atendem a necessidade do escritório, além da mesa de reunião, que é um suporte, mas fora isso a gente tem toda a parte de estante para guardar as peças de vocês, acredito que mostruários, equipamentos, catálogos e tudo mais. E a estante, ela tem um detalhe também que na decoração é muito bonita e usual, que é a duplicação, né, do acabamento. Então você tem uma estrutura inicial, no caso da Todeschini, que foi feito no Sidônia, mas depois você marca os nichos com um contorno branco, né, trabalhando também com um nicho branco. Então isso dá uma robustez ao projeto e uma elegância também, sofisticação. Como eu já disse, a gente não tem nem o que falar aqui do projeto de vocês. Na parte do móvel, as portas são brancas para ter esse contraponto, o Sidônia branco, que ele acontece em todo o projeto do escritório, no caso da Todeschini, e acontece de uma forma muito equilibrada, né, compondo junto com o que foi decidido com o papel de parede, com o que foi decidido dos móveis. Vocês realmente pensaram em tudo para compor esse escritório na questão assim dos mínimos detalhes. Eu até disse um dia que a gente veio conversar aqui que é muito claro essa preocupação desde a peça pequenininha com a peça maior e que deixa o projeto realmente muito rico. Então gostaria que vocês falassem até um pouco dessa parte da sala, que ele é cheio de detalhezinhos de decoração e muito interessante. Então gostaria que vocês falassem um pouco desse espaço também, inclusive dessas opções, desses detalhes. Teve os nossos fornecedores que também nos ajudou, né? De falar isso. Que também contribuiu. Exatamente. Além da Todeschini, que montou para nós a parte de marcenaria, na decoração nós tivemos também muitos parceiros que nos ajudaram, fornecendo papel de parede, tapete, cortina, iluminação, automação. O escritório está com automação em tudo. Então é muito gostoso a gente poder trabalhar sabendo que temos parceiros para nos acompanhar daqui do nosso escritório ao atendimento aos clientes. E a sala, ela está decorada como uma sala de estar. Nós nos preocupamos em colocar cor nos objetos menores, né? Na marcenaria a gente tem o Sidônio branco, que são mais neutros, e a cor que dá alegria ao escritório estão nas peças de decoração. E entrou turquesa também, né? Com o branco, né? E o cru, o preto. Então entrou essas cores e deixou harmonioso. E a gente quer agradecer também todos os colaboradores, né? Que contribuiu
com o nosso escritório. A gente deve muito a Morarte, a Turasa, né? Vocês têm aqueles fornecedores, porque vocês também, de uma certa forma, se preocupam com fornecedores de qualidade, como a Todeschini. Então, acho que isso ajuda muito no trabalho de vocês, facilita com certeza bastante. E aí a gente tem essa união de parceiros colocada aqui no espaço de vocês, que deu um resultado fantástico. Bom, a gente já viu o escritório, já viu um pouco dos projetos de vocês através da tela, mas me fala um pouquinho da história de vocês. Começa a Luciana, depois a Natália também, pode estar contando um pouquinho pra gente? Eu sempre gostei de decoração, né? Sempre gostei de decoração, sempre... mesmo na minha infância, mexia com os móveis de casa, arrastava de um lado pro outro. Então eu respiro decoração, eu gosto de fazer isso, não sei fazer outra coisa. E trabalhei em muitas lojas conhecidas em Sorocaba, como a Morarte, a Vanel. A Vanel foi uma loja, chegaram a ter 35 lojas. E Vanel nós éramos em 3 decoradores. E da Sierra, Morarte aprendi muita coisa, deu muita Morarte. E nisso fui fazendo os cursos de design de interiores. E é isso, minha vida é movida à decoração. Ele está sendo modesto. Ele comentou comigo uma vez que mesmo durante esse período, tudo quanto é curso que ele ficava fazendo, ele se inscrevia e ia fazer. Verdade. Então, além da decoração ser uma coisa que está dentro dele, ele em nenhum momento deixou isso sem estar procurando se atualizar, sem estar procurando estudar, até de assentar revestimento, alguma coisa assim. Ele estava procurando saber, entender o processo, porque inclusive isso enriquece muito na hora de projetar, porque ele sabe como construir aquilo. Então, ou seja, você tem certeza que o resultado vai ser fantástico. E Natália, como é que foi você com a arquitetura? Conta, porque todo mundo sempre tem uma história, né? Eu desenhava, eu mesmo quando eu era criança, eu gostava tudo quanto é jornal, eu abria para ver as plantas. Eu adoro desde pequena ver planta. E o seu caso, como aconteceu? Muito parecido com o seu. Eu colecionava panfletos de farol, de planta, quando era criança. E por o destino, que eu acho que é uma coisa que tá na nossa vida, meu pai resolveu mudar de área no meio do caminho e abrir uma construtora. E eu comecei a ter mais contato através dele, e aí eu tive certeza, eu realmente gosto de arquitetura, fui fazer a faculdade, fiz em São Paulo, voltei para Sorocaba e trabalhei com meu pai bastante tempo, então eu aprendi muita coisa da parte de obras. Então a gente tem alguns trabalhos que estão passando aqui na TV que são de obra, na verdade às vezes não é nem um projeto, mas nós fizemos a obra e eu gosto muito. Hoje o nosso escritório também está muito sempre envolvido com obra. A gente aprendeu muito e isso é bom porque a gente brinca que a gente se completa. Eu aprendo com o Lu de tecido, o Lu aprende comigo de gesso e assim vai. E hoje em dia, como a gente fala, a gente tem os parceiros, então além de tudo a família também nos dá suporte. O Lu agora é da nossa família também, tá sempre em casa, almoça junto, conversa com meu pai, da coisa da construtora, da planta, do não sei o quê. E isso faz parte do nosso dia a dia, é super gostoso. Porque na verdade você quase não volta pra Sorocaba, né? Então seu pai foi super abençoado, assim, deu super certo no fim das coisas que você fez a arquitetura, mas você ia seguir carreira em São Paulo, tava super bem encaminhada lá, inclusive eles têm muitos projetos em São Paulo. Sim. Mas aí aconteceu de você decidir voltar pra Sorocaba e seu pai ganhou uma funcionária, porque a filha ele já tinha. Então realmente é uma união aí toda perfeita, entrou Lu na família. Ninguém faz nada sozinho, né? Verdade, verdade. Bom, gente, olha, foi um prazer, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Prazer é nosso. A gente que agradece. O Momento Todeschini de hoje foi muito prazeroso e divertido de fazer. Agora eu espero vocês na loja, numa próxima visita ou no próximo Momento Todeschini. Até mais. Até mais. Até mais.
Luxi Iluminação. Uma loja completa, tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, sou fundador e designer da Casa Criativa e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa luminária de concreto e arame farpado e luzinhas de Natal. Eu peguei essa tábua de compensado que eu tinha aqui e eu vou desenhar a forma do cacto para ajudar na hora de modelar o arame farpado. Depois de riscar, eu vou colocar um parafuso em cada dobra do desenho. Colocando os parafusos, agora eu venho com o arame farpado e prendo a primeira ponta no primeiro parafuso. Vou entortando usando os parafusos para fazer a forma. Eu peguei um pedacinho de madeira que eu tinha aqui e eu vou cortar ele na medida do diâmetro do pote que eu vou usar, para ele ficar encaixado no fundo do pote. Eu vou marcar aqui com o serrote, eu vou cortar duas pecinhas do mesmo tamanho. Depois de cortar as duas peças, eu coloco elas juntas na morsa e com uma broquinha eu faço 2 furos com a distância do tamanho da base do cacto de arame farpado. Esses 2 furinhos eles vão servir para fixar o arame e deixar ele em pé dentro do pote. Então não tem muito problema de deixar ela sem acabamento, porque esse pedaço de madeira vai ficar dentro do cimento. Agora eu pego a forma do cacto e coloco nessas 2 pecinhas que eu fiz, encaixando o rasgo do furo no arame. Venho com um prendedor ou um grampo para fixar no lugar, enquanto eu vou fazer o furo para colocar os parafusos que vão deixar ele preso. Agora
Agora, para preparar o cimento, você só vai precisar da mistura de cimento e água. Para saber o ponto do cimento, você vai ter que sentir. Vai colocando água bem aos pouquinhos para não perder, e se passar, coloca um pouco mais de cimento para deixar ela nessa textura pastosa. Bom, agora a gente pega aquele pote do começo que a gente tirou a medida, encaixa a forma do cacto com a basezinha de madeira. Se você precisar fixar de alguma forma, pode usar um barbante ou um arame para deixar ele parado. E agora é só encher de cimento. É importante, depois de colocar o cimento, dar umas batidinhas no pote para fazer com que o ar que está dentro do cimento saia e não fique bolha no molde. Depois de 2 ou 3 dias, dependendo do clima, o cimento vai estar seco e aí você pode retirar. Bom, o cimento está secando aqui, eu já deixei uma peça pronta. Importante vocês saberem que você precisa de um pote descartável, porque às vezes você não consegue tirar o cimento sem ter que rasgar a embalagem. Então, sempre procurar uma outra. Agora, a partir desse momento que secar, eu vou passar as luzinhas nela. Eu já tenho uma peça aqui pronta, concreto seco. Se você quiser dar um acabamento um pouquinho mais liso, você pode envernizar essa parte de baixo e ir atrás das luzinhas de Natal, que agora nessa época tá fácil de achar. E a gente vai enrolando aos poucos aqui. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Todeschini Sorocaba e a Luxi Iluminação.